Fala pessoal, estamos aqui novamente em mais um podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. Pessoal, começo do podcast, não tenho como não pedir para vocês. Já se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse podcast com o maior número de pessoas possíveis. Quando vocês fazem isso, vocês ajudam o canal. Deixe uma mensagem pra gente. Quer falar no grupo também? Aqui está o nosso WhatsApp. Chama a gente, fala com a gente no grupo. Você pode ter certeza, a gente vai te responder. E pessoal, hoje estamos aqui com o meu parceiro, meu amigo, Rafael Rocha. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado mais uma vez, Everton. E também estamos aqui com uma presença que pra gente tem muito orgulho de estar recebendo ele. Dr. Armando. Dr. Armando, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra e uma grande alegria estar aqui com vocês. Dr. Armando é o nosso especialista em direito penal. Acompanha inteiro, depois de deixar o seu like, você não vai se arrepender. E ó, semana passada tivemos Cássio Evaristo, da Great Place to Work. Não deixa de conferir. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma ótima a presença do senhor. E para começarmos, quem é Armando Mesquita? Armando por Armando. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria, uma honra, como disse. Bom, eu sou um advogado de defesa especializado na área de penal econômico. Nós atuamos especificamente na área do direito penal econômico, fazemos algumas outras áreas do direito penal também, mas esse é o nosso foco. O Armando é um profissional que começou há um bom tempo atrás como cartorário na Terceira Vara Civil de Mogi das Cruzes. Depois eu tive a oportunidade de ir para chefiar o departamento jurídico da Júlio Simões, fiquei lá um bom tempo, lá foi uma grande escola, uma grande alegria poder ter trabalhado com esses empresários, tanto com o seu Júlio quanto o Fernando Simões. Foi uma escola para mim, um diferencial na minha carreira. Depois eu fui para uma empreiteira em São Paulo, uma das maiores do Brasil, também como responsável do jurídico, sempre na parte do contencioso. E depois fiquei um tempo no escritório de São Paulo, também um dos grandes escritórios. E aí nos últimos anos nós dedicamos ao nosso próprio escritório. E estamos aí, já tem uns 4 anos que nós estamos atuando através única e exclusivamente no nosso escritório. E agora, com essa parceria com vocês. Legal, Armando. E o escritório de vocês focado 100% no penal? Exatamente. Nosso escritório é focado 100% na área do direito penal econômico, na área do penal. Nós não atuamos em outras áreas, embora a gente até tenha uma certa expertise, mas a gente utiliza o que nós aprendemos no universo corporativo durante desses anos, né, de mundo corporativo. A gente aplica esse conhecimento especificamente no penal. Eu acho que esse é um diferencial, né, porque a gente, durante todo esse período, teve que ir trabalhista, tributário, contratual, societário, e a gente traz essa expertise para dentro do penal. Show de bola. Deixa eu fazer 2 perguntas em uma. Posso fazer um combo? Quantas você quiser. Fica à vontade. Direito penal. Como que veio o direito? Como que o direito entrou na vida do Armando? Ou como que o Armando entrou na vida do direito? Como foi a escolha? E a gente sabe que é uma profissão que ela é seguida muitas vezes por paixão, né? Então, como foi a escolha do direito, da área penal, né? E essa questão que, até para esclarecer para quem está nos vendo e ouvindo, quando a gente fala de direito penal, criminal, a gente tem aquela ideia de tô preso, eu preciso de alguém para me soltar. Não é só isso, né, Armando? Não é só isso. Bom, eu inicialmente, quando eu optei em seguir a carreira jurídica, eu devo confessar que a princípio era mais focado talvez em prestar algum concurso. Mas depois, eu atuando na advocacia mesmo, senti que realmente a advocacia é a minha paixão, é o que nos move, né? Então, isso logo, principalmente atuando lá, como eu disse, na Justiça, a gente pegou esse gosto pela advocacia empresarial. O direito penal, principalmente o direito penal econômico, né, ele não está simplesmente limitado ao momento em que o empresário se vê numa situação mais delicada. Ele tem, principalmente hoje em dia,
diversas modalidades, diversas situações, como compliance, know your client, governança corporativa, que evitam e, de uma certa forma, protegem o empresário de chegar numa situação como essa, né? Então, o direito penal econômico é mais do que você receber uma intimação da polícia para comparecer numa delegacia ou receber mesmo uma citação numa ação penal. Ele vai além. Everton, né, fala de criminal. Imagina, você recebeu a intimação na sua casa. Eu já gelo, pessoal. Eu não serviria para isso. Entendeu? E puxando até baseado nisso que o senhor comentou, um case baseado até nisso. Qual o case que você poderia trazer para a gente que demonstraria isso? Essa relação, e não só desmistificando esse processo que a gente tem hoje de como seria aí o direito penal. Assim, acho que o case mais importante que a gente tem hoje de um compliance bem feito é a ação penal 470 do Mensalão. Foi a primeira condenação que os Chief Compliance Officers, né, os responsáveis pelo compliance, se viram ali envoltos na ação penal, quando se ficou identificado que o compliance não era exatamente um compliance, né, principalmente os bancos envolvidos na época. Se você tem um compliance bem estruturado, bem feito, você consegue afastar a responsabilidade do empresário, porque o entendimento da justiça, isso ocorre no curso da investigação, é que o empresário adotou todas as medidas que estavam ao seu controle, estavam à sua condição empresarial, de evitar que ocorressem ilícitos dentro da sua empresa. E com isso a responsabilidade dele penal pode ser afastada, né? Se você tem um instrumento de compliance bem feito, você consegue afastar. Por que isso é importante? Porque a atividade empresarial, como qualquer outra, ela é sujeita a risco, é uma atividade de risco. Uhum. Então, às vezes, você pode ter ali um envolvimento criminal mesmo sem querer, mesmo sem desejar, seja pela sua atividade, seja por um terceiro, por um funcionário, né? E o empresário pode ser, inclusive, vítima, né? Ele pode ser vítima de um funcionário mal intencionado, de uma concorrência desleal. Então, eu acho que esses casos, assim, eles, como case, assim, eles podem demonstrar ali até onde vai o direito penal econômico, né? E existe esse trabalho, Armando, então, de fazer toda essa prevenção, todo esse trabalho de retaguarda, prevenindo de uma situação dessa que pode levar à cadeia, que pode levar a outro tipo de consequência? Sim, é possível, através dos procedimentos de compliance, códigos de conduta, canais de denúncia, a governança corporativa. Isso traz uma segurança para o empresário quando eventualmente ele tem que enfrentar uma situação de natureza criminal. Legal, o senhor comentou do mensalão, mas nós tivemos também um outro tema aí bastante discutido, não diria num passado, mas num passado próximo, que foi recente, que foi a Lava Jato, né? E eu acredito que você teve uma certa proximidade com esse caso, com uma das construtoras envolvidas. Sim. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi essa atuação, os bastidores? Posso. Na verdade, nós atuamos para mais de uma construtora, foram umas 3 construtoras e uma empresa de tecnologia. A Lava Jato foi um momento importante para o Brasil, mas também, por outro lado, com muitas irregularidades, né? Principalmente para a gente que trabalhou diretamente ali na linha de frente. O que está aparecendo hoje é o que a gente já sentiu na pele lá atrás. Então, ela poderia ter sido, de fato, uma das maiores operações contra a corrupção no Brasil, só que, num determinado momento, ela perdeu o rumo, perdeu o trilho e foi por um outro caminho. Eu digo isso em relação à questão jurídica, né? A gente não pode entrar muito na questão de mérito, mas a questão do devido processo legal, da condição das provas e das próprias colaborações premiadas que foram realizadas, a gente tem que ver com bastante ressalva. Porque ainda que num primeiro momento a gente visualize que aquilo foi um bom resultado para o Brasil, hoje a gente vê que
podia ter sido de outra forma. E eu gosto de fazer uma comparação bastante interessante, que a Lava Jato as forças-tarefas, na verdade, elas não eram só do Paraná, só de Curitiba. Elas tinham em São Paulo, tinham no Rio de Janeiro. E faziam um trabalho tão bom quanto, se não melhor. Uhum. Só que não tinham a mesma visibilidade, porque eles faziam o trabalho deles de forma técnica, profissional, não deixavam escapar vazamento de informação, de trecho de conversa, trecho de depoimento. Então, assim, é possível fazer um bom trabalho sem toda essa estrutura midiática em relação às operações, até para proteger um pouco as pessoas que estão sendo investigadas, né? É muito grave essa situação. Teve, inclusive, um diretor de uma universidade que se matou porque não aguentou a pressão. E como o Everton colocou, quando a pessoa recebe uma intimação na sua casa da polícia, é muito difícil. E quando você é efetivamente réu numa ação penal, é muito mais complicado. E quando você é réu numa operação, que é diferente, né? Ação penal comum, de uma operação policial, ainda mais dessa magnitude, a pessoa ela é praticamente... assim, ela é fragilizada ao extremo. Então, é preciso ter muita responsabilidade na condução dessas operações. Até porque todo o processo, a gente percebe, né? É o que o senhor comentou. Teve todo o processo que trouxe para nós aí um crescimento. Como você mesmo disse, poderia ter sido trabalhado de forma mais coesa, né? Mas... teve também toda uma romantização do processo, tanto que se criou uma série, se criou um filme de todo o processo. Então, e no final das contas, parece que as coisas saíram do eixo. Eu acho que também, da mesma forma que foi romantizado, esse sair dos trilhos também apareceu. Teve essa relação, não teve, doutor? Sim, teve. Realmente foi... teve série, né? Minissérie, o filme, e hoje a gente vê que não era exatamente dessa forma, né? Então, os fatos que aconteceram, os eventuais desvios que ocorreram, eles têm que ser apurados, mas eles têm que ser apurados dentro da legalidade. Eles não pode passar do ponto, não pode ter conchavo, ajuste entre promotor e juiz. Realmente isso é inadmissível. E uma coisa importante, eu acho que assim, um legado que a gente sente hoje, que a Lava Jato trouxe, é um sistema e procedimentos de investigação. Ela criou, principalmente a Polícia Federal, nessa atuação, fez um trabalho de investigação muito bom. Eles têm formas de investigar através das quebras, das próprias as buscas e apreensões, depois da avaliação do material digital captado, né, colhido. Eles criaram procedimentos de investigação bastante interessantes. A forma do follow the money, por onde o dinheiro passou, esses procedimentos de investigação estão muito bem postos, né? E a gente assim, já percebe, consegue identificar que os próprios ministérios públicos estaduais, como os GAECos, já estão utilizando essa tecnologia, essa forma de investigar em algumas operações. Então, também a gente não pode falar que foi ruim, né? Então, trouxe coisas boas. O que a gente fala é que poderia ter sido melhor se fosse feito de uma forma mais próxima do comum, vamos dizer assim, sem esse estrelato todo. Entendi. E o senhor comentou que foi essa operação, acho que não tem quem não a conheça. Sim. E por ter sido esse evento midiático. Falando da parte interna, ali, delegacia, procuradoria, Ministério Público, a tecnologia, o senhor já comentou que ajudou a desenvolver talvez coisas que aconteceram durante o próprio percurso, durante o próprio processo, mudaram um pouco o cenário do direito penal no Brasil. E eu acredito que tenha mudado também o cenário do direito penal do Dr. Armando, né? Como que o senhor se vê antes e depois desses grandes casos emblemáticos? É uma boa pergunta. Se você realmente mudou a forma da gente fazer da elaboração da defesa, né? E sendo assim, mudou na verdade toda a estruturação, acho que, do direito penal, né? A partir de 2010 e começou em 2014 com o início da Operação Lava Jato, realmente mudou a forma de defesa. Hoje a gente faz uma defesa
não vou dizer que é completamente diferente, mas ela tem etapas que a gente não abre mão de superar essa fase. Por exemplo, a gente só leva um cliente, um réu, um acusado para prestar um depoimento só depois a gente tiver acesso a todas as informações. Absolutamente todas as informações. Então, mesmo que ele sofra uma condição coercitiva, uma busca e apreensão, enquanto a gente tiver acesso a tudo, isso estiver claro, não fala absolutamente nada. Então, não existe mais ali qualquer possibilidade de não, fala um pouco, depois você compra. Não, você tem que ter certeza absoluta, porque o outro lado está atuando de forma... E na sua frente, né? Quer dizer, quando as investigações de operação demoram 1 ano, 2 anos, e quando elas ocorrem, as operações, quando elas acontecem, já tem 1 ano, 2 anos de investigação. Então mudou muito a forma da gente fazer a defesa, né? Não é uma coisa mais tão simples, né? E a questão digital também muda bastante, né? Porque a prova digital ela é fundamental, né? Hoje, qual seriam os desafios do penal depois desse processo? Eu acho assim, o primeiro desafio voltando um pouco do que eu falei, é você ter a ciência de que todas as provas estão lá. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber se essas provas foram bem manejadas durante do momento que elas são colhidas até o momento da propositura da ação. Quer dizer, por onde elas andaram, o que aconteceu, se elas foram bem guardadas, se não se perderam, se não foram contaminadas de alguma forma. Antes disso, até saber como elas foram colhidas, né? Em que condições que elas foram colhidas, se for feito dentro da estrita legalidade. E depois aí demanda um entendimento do caso, da parte de mérito mesmo, da parte de fato, que aí a gente vai estruturar a defesa. Mas eu acho que nesse primeiro momento, considerando essa nova estrutura, é você fazer essa coletânea e fazer o serviço inverso, né? Fazer a engenharia reversa do que a investigação fez. Então a investigação começou de um ponto, chegou até uma conclusão, a gente chega dessa conclusão e volta até onde eles iniciaram, para saber se nesse percurso não houve ali nenhum equívoco, nenhuma nulidade, nenhum ponto que a gente possa utilizar na defesa do interesse do cliente. Armando, entrando nessa linha de tecnologia e prova, hoje está tudo aqui dentro. Está tudo aí dentro. Então, você tem mídia social, você tem rede de relacionamento, você tem aplicativos como o WhatsApp de contato. Eu acredito que tudo isso possa ser usado como uma prova Sim. de defesa ou de acusação, mas ao mesmo tempo a tecnologia ela ajuda, mas ela é editável, ela pode ser manipulada, as conversas você tira um print, mas depois você edita, tira um outro print e virou uma outra conversa com uma outra ideia. Sim. Como que você vê isso hoje na composição ali de uma prova? Isso tem validade, não tem validade ou até uma determinada vírgula? Não, ela tem validade, a prova digital ela tem validade. O que você precisa fazer são 2 aspectos na prova. O primeiro é ver se a estrutura digital, através de um hash, da forma como ela foi armazenada, ela está intacta, se ela não foi adulterada. Porque ela pode ser adulterada com um corte, ela pode ser editada, vamos dizer assim, né? Então, você pode tirar um trecho de uma frase, você pode tirar um pedaço de uma conversa. Então, isso é uma tecnologia que a defesa, através de peritos, consegue fazer essa identificação e consegue levar isso a juízo. Isso é um ponto. Outro ponto é a interpretação do material que foi colhido. Então, por exemplo, você pode ter uma conversa de 10 minutos e aí o Ministério Público, a polícia, eles tiram trechos que podem chegar a uma outra conclusão. Porque você vai lendo, você fala, o cara está dizendo isso, mas quando você olha o texto inteiro, a conversa inteira, você vai ver que não era isso que ele estava querendo dizer. Uhum. Então não é só a peritagem, vamos dizer assim, a parte técnica de perícia da prova digital, mas é também a análise do advogado de ver e poder apontar essas incongruências, né? Então, entendi. E aí eu vou mudar um pouquinho o sentido da conversa. Eu já vi que o Armando, em muitos casos, não trabalha sozinho. Você precisa de um perito de tecnologia, você precisa de alguém ali na parte de informação, talvez outras áreas do direito, um parceiro de governança corporativa para fazer ali uma prevenção a uma possível fraude. Falando do Dr. Armando e do Grupo Certo, como que o Dr. Armando vê o Grupo Certo? Como que o Grupo Certo tem ajudado
na carteira de produto e serviço do Dr. Armando? Ótimo, vamos lá. Antes de você falar um pouco do que a gente faz. Nosso escritório é um escritório de contencioso. Então, nós somos focados na parte de defesa processual. Então, não fazemos parecer, não fazemos laudo. Então, essa nossa parceria, ele é importante, porque ela é complementar ao que nós fazemos. Então, por exemplo, em ações de natureza crimes contra a ordem tributária, eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado tributarista que me ajude na elaboração da defesa técnica com questões e aspectos técnicos da área tributária, com um contador da parte de contabilidade, com um financeiro na parte financeira. Então, essa união e essa complementariedade é que trouxe para a gente aí um ganho no trabalho que a gente consegue entregar no final, né? Porque fica mais próximo, a conversa flui mais rápido, a gente já se conhece, fala, olha, tem esse ponto aqui, funciona, dá para ajudar, aqui temos... E como vocês têm uma gama de profissionais multidisciplinares aqui, a gente facilita o contato, né? E a gente tem uma relação de confiança no trabalho que ajuda bastante também, até para a gente, quando a gente vai indicar um terceiro para um novo parceiro para um cliente, que ainda mais está numa situação sendo investigado criminalmente, é muito importante que a gente tenha essa relação de confiança pessoal e técnica, né? Então, para nós está sendo muito bom essa nossa parceria aqui. Legal, obrigado, Armando. E até pessoal, vocês viram, estão acompanhando que o Grupo Certo temos aí diversos braços, que na verdade esses braços, né, fazendo aí até deixando mais leve, né, eles se abraçam, vamos dizer assim. Então, se você está interessado, quer falar mais do que só falar no grupo, participar do grupo, tem algo que você atua, que você acha que pode ser interessante, tá junto conosco, nosso número está aqui, fala com a gente, conversa, você pode ter certeza, vai ser mais um braço de atuação até para o próprio Armando. E até puxando isso, hoje, quando falamos aí do empresário, o empresário brasileiro hoje, ele tem vários fatores que ele tem o problema até, como a gente já citou aqui, às vezes a calha do galpão que deu problema, ou o funcionário que às vezes está passando por algum momento não muito bacana, a empresa está com um clima não muito legal. Mas com relação a essa parte penal, quais são os principais pontos aí que o empresário hoje lida, doutor? Bom, vamos lá. Acho que o que vai definir exatamente os pontos de atenção do empresário é o ramo que ele atua, né? Então, por exemplo, se você tem lá uma atuação, uma construtora, a construtora que se relaciona com a administração pública, ela tem que ter algumas cautelas, o compliance é essencial, ela tem uma obrigação legal, precisa criar procedimentos para evitar que ocorram ali situações que possam eventualmente levar a questões de corrupção, formação de cartel, uma série de coisas que ela tem que cuidar. Então, se você for para uma construtora imobiliária, ela não se relaciona, inicialmente não se relaciona com a administração pública, mas ela vai ter problemas de, por exemplo, acidente, questões ambientais, um acidente na obra, questões ambientais, vai ter relação com o consumidor, então pode ter ali crimes relacionados à questão do consumidor. Se for um mercado varejista, você também vai ter relação do consumidor. O varejista também sempre tem problema de furto, de roubo, de desvio, que aí o empresário passa a ser vítima, né? E acho que uma área que abrange a todos e que demanda hoje muita atenção é a parte dos crimes contra a ordem tributária. Eu acho que isso é uma coisa que demanda uma atenção especial dos empresários, porque na nossa percepção todos os procedimentos de apuração administrativa, fiscal, quase todos acabam numa comunicação para fins penais, né? Uma representação para fins penais que chega a isso na Polícia Federal, na Polícia Civil, vira um inquérito, né? E isso, voltando ao começo da nossa conversa, quando o empresário recebe lá a intimação, ele vira para o jurídico dele e fala, ó, quando que faz para se parcelar, se pagar, resolve? Ele fala, resolve, então paga.
Às vezes ele nem tem responsabilidade tributária, muitas das vezes ele não tem nem responsabilidade penal, mas para evitar esse dissabor ele resolve pagar. Então acho que esse é um ponto que demanda um pouco de atenção e principalmente para o empresário que tem está com uma empresa maior, ele acaba por um erro de procedimento ele acaba sendo responsabilizado criminalmente, e aí entra a nossa defesa de afastar a responsabilidade dele penal, mas muitas das vezes ele prefere parcelar, prefere pagar, mas acho que essa parte tributária pega todo mundo. Sim, e a gente percebe hoje a dificuldade que é empreender num país como o nosso, né? Principalmente nessa parte tributária, muitos empresários, eu não diria 100%, mas eu chutaria ali algo próximo, têm insegurança referente a esse assunto, né? Ele paga o imposto sem saber se ele está pagando o certo, outros acham que é um absurdo e criam alguma maneira de, não vou usar o termo, entre aspas, sonegar ou tentar fazer alguma coisa diferente para acabar pagando menos do que aquilo, mas não só no tributário. Hoje empreender é uma arte de sobreviver, né? E o penal, o criminal, ele não só no tributário, mas o senhor citou exemplos. O supermercado vendeu um produto vencido, isso vira criminal. Vira. Né? E grave. E grave. Sonegação de imposto. Então a gente está no tributário, a gente está no consumidor, no ambiental. Começa com um processo ambiental, mas que pode virar algo criminal e perder a linha. Então eu acho que é legal ter esse suporte e pensar no penal, no criminal, como quebrar um pouco esse paradigma do início da nossa conversa de que a hora que apertou o negócio aqui, eu vou atrás de alguém. Mas como um processo realmente de assessoria, de consultoria no mês a mês, como uma prevenção, independente do ramo de atividade, certo, Armando? Certo, exatamente. Eu acho que isso é importante. É importante. É fundamental porque quando chegar essa situação, você está bem estruturado para poder apresentar uma boa defesa. Porque senão você fica vulnerável e à mercê do acaso, né? Então, o que bater na porta, você vai ter que compor de alguma forma, vai ter que pagar o tributo, vai ter que pagar a multa tributária, vai ter que fazer um termo de ajustamento de conduta. As pessoas confundem muito hoje a ilegalidade e a imoralidade, né? Às vezes acha que está fazendo aquilo como uma possível solução, mas não param para pensar onde aquela pequena solução e a solução daquele problema momentânea pode chegar, né? Exatamente. É um absurdo. E até eu sou advindo da área de construção civil e depois da área de segurança eletrônica. Por esse caminho eu trabalhei também na metalurgia em todas as esferas. Você citou, né, essa relação com a coisa pública, né, você atender a coisa pública. E então hoje seria certo dizer, nenhuma dessas empresas sempre, quando chegava até nós situações de atendimento de órgãos públicos, a não ser que fosse para um terceiro, onde você atuasse no terceiro, não em si, diretamente ao órgão público, se travava, não queremos atender, não vamos atender, às vezes coisas grandes, não vamos atender, porque e não é nem por uma questão de se trabalhar de forma errada. É o medo realmente de trabalhar com o órgão público e ter algum tipo de conduta que possa ser entendido como algo ilegal, vamos dizer assim. Então, podemos dizer, então, doutor, até da forma que o próprio Rafa comentou, de se ter esse preventivo mensalmente dentro da empresa, de um trabalho aí até de ajuste de conduta dentro da empresa, de compliance, ter isso dentro da empresa até para poder dar espaço para essa empresa dela ter segurança de atuar nesses mercados. Esse caminho seria correto, então? Eu acho que esse caminho é o único e necessário para que a empresa se afaste desses riscos, né? Lógico que a gente não pode também jogar tudo na conta do empresário para ele aumentar o custo dele, porque senão ele não fica inviável, mas ele tem que considerar essa necessidade dessa questão técnica, desse aperfeiçoamento das questões de governança e de compliance dele quando for participar de uma proposta, principalmente com a administração pública.
E a administração pública, muitas das vezes, você, por exemplo, você pega uma construtora ela vai construir um hospital, por exemplo. Lá tem verba municipal, estadual e muitas vezes federal. Então, qualquer desvio que aconteça, ele vai responder nas 3 esferas, né? Então, ele vai ter um problema junto ao município, vai ter um problema junto ao Estado e um problema junto à União. E isso foi uma coisa que aconteceu bastante, voltando um pouco na Lava Jato, quando você sentava para negociar, você não sabia com quem que você ia falar, na verdade, né? Você fazia um acordo de leniência com a União, mas tinha uma verba do Estado e você não resolveu o problema do empresário. Então, realmente demanda um trabalho anterior do que somente ir ao mercado. Legal. Armando, você comentou que, principalmente depois da Lava Jato, muita coisa na composição de prova, a tecnologia acabou ajudando o lado da defesa a se preparar melhor para uma eventualidade similar a essa. Do outro lado, entrando no gancho do nosso bate-papo aqui, de construtora que presta serviço para órgão público, ou outras empresas de ramos de atividade distintas que também prestam esse tipo de serviço. Esse cenário mudou depois dessa operação na questão de contratação ou mudou só na questão da defesa depois que o problema acontece? Olha, eu acho que infelizmente ainda está na segunda hipótese, só depois que o problema acontece. Eu acho que, excetuando nas grandes empresas, né, mas as médias ainda tem uma certa resistência à questão do compliance. Como eu falei, não é porque às vezes eles até entendem a necessidade, gostam, mas sentem essa questão do custo. Mas se fizer a conta final, vai ver que às vezes compensa você fazer esse trabalho inicial, fazer essa reserva, que você no final a obra vai sair, ou qualquer atividade ela acaba saindo mais barata, porque ela tem menos risco. E sai um pouco da incerteza também, né? Mas eu acho que ainda dá para crescer mais, ainda tem espaço. E eu acho que hoje essa questão de compliance, governança, ela não precisa ficar restrita às grandes empresas, a grandes negócios. As próprias empresas de pequeno porte, médio porte, elas têm possibilidade de ter, lógico, não vai ter um departamento de compliance dentro da empresa, mas tem serviços terceirizados que atendem muito bem isso e podem trazer essa segurança num custo interessante para a empresa. Sim, acaba sendo acessível, né, Armando? Sim. E a gente vê hoje o empresário, muitas vezes ali que está nas empresas de pequeno porte, ele acaba sendo muito carente, né? Ele abre a contabilidade dele numa contabilidade 100% online, ele recebe um contrato social que é um padrão, ele mesmo é o saque da empresa dele, ele mesmo vende, ele mesmo fatura, ele mesmo recebe, ele acessa a conta, e às vezes ele acaba sendo pego de surpresa com um problema da esfera penal por um erro básico, mas que foi por carência de informação, né? Muita gente se arrisca e se aventura nesse mercado achando que está fazendo bonito e vou empreender e, olha, eu cortei um caminho, eu não tenho contador, eu pago ali alguém, eu peguei na internet um contrato e eu mesmo fiz. E ele só vai ver o problema realmente depois. E a hora que o problema acontece, quando ele realmente coloca no lápis, por tudo aquilo que ele passou, se ele tivesse feito da maneira correta desde do começo, não se torna nada inviável, né? Exato. E sabe, Rafael, eu acho que também tem o profissional que vai apresentar uma proposta, que vai apresentar um serviço, ele também tem que ter a sensibilidade de oferecer um serviço que encaixa dentro da empresa. Não vou dizer nem dentro do orçamento, mas dentro da empresa. Então não adianta ele lá vender um monte de coisa que não se aplica, porque hoje o compliance, você não pode reduzir ele ao ponto de ele não ser funcional, não ser efetivo. Mas você consegue trazer ele a condições que façam sentido para aquela empresa. Então, como eu falei, não precisa ter um departamento de compliance, 2 analistas, não precisa disso, não precisa ter essa estrutura toda, né? Se for necessário, a empresa demandar isso, tem que ter, mas não tem essa necessidade, você adequa. Então, um canal de denúncia, você consegue terceirizar, não é uma coisa muito difícil de se fazer. Então, tem vamos dizer assim, procedimentos e produtos que acho que, voltando assim, o profissional tem que ter a sensibilidade de saber vender, né? Então, ele tem que ver o que realmente o empresário precisa.
Isso é uma coisa que, em conjunto, é uma das filosofias do grupo, né? É a gente levar um trabalho sério, ético, de uma maneira justa. Esses dias eu estava vendo uma matéria, um podcast, mais especificamente, e estava falando sobre vendas e sobre você atender a necessidade do cliente a qualquer custo, a qualquer preço. E a pessoa deu um exemplo muito legal de uma moça que chegou no final do dia num açougue para comprar um frango. E o açougue estava quase fechando. O cara falou, não, eu te atendo. Tem frango? Ah, eu tenho congelado. E aí ele pegou, colocou na balança, deu lá 1,2 kg, 1,3 kg. A moça falou assim, olha, eu queria um pouco maior. Tem um pouco maior? Ele só tinha aquela peça do frango. Ele voltou no freezer, colocou a peça, tirou a mesma peça, colocou na balança e ficou segurando o dedo. Deu uma peça de 2 quilos. Ela, legal, vou levar os 2. E ele está procurando o frango até hoje, porque ele só tinha aquele ali, né? Então, isso foge totalmente do escopo de trabalho, do escopo de solução mesmo que a gente está disposto a vender. Então, eu acho que isso é um princípio forte, enraizado na gente, de sim, vamos entender a necessidade, o que ele precisa, se o que ele precisa realmente é o que ele precisa, né? Porque muitas vezes a gente atende a partir da necessidade dele, e olhando num cenário um pouco mais amplo, às vezes aquela também é a solução, mas só aquela solução isolada não vai resolver o problema. Sim. Então essa é a nossa filosofia. Até hoje, batendo esse papo, eu sou da área de comunicação, então às vezes a mente divaga, né? E vai longe, até baseado nisso que o Rafa comentou, e até esses desafios que você citou. Hoje chegamos, eu acho que ao extremo, né? Não sei se a humanidade consegue chegar um pouco mais adiante na questão do famoso do yourself, né? Faça você mesmo. E hoje temos uma ferramenta no mundo que reforça esse do yourself, que hoje temos a figura da inteligência artificial. Voltando nessa questão de provas, baseado nisso que o Rafa falou, até você atender o cliente de todas as formas, e o cliente nessa jornada solitária, né, de fazer tudo sozinho, e o impacto disso mediante aí a questão penal. Como que você enxerga hoje, doutor, essa questão da inteligência artificial? Porque hoje é o que você disse, você entra lá, escrever um contrato de tal coisa, você faz uma pergunta, às vezes até uma pergunta mais relevante. Hoje algumas empresas estão colocando até algumas travas com relação a algumas respostas, porque a inteligência artificial vinha respondendo e era algo até meio... até que ponto isso iria, por isso que até se travou. Como o senhor encara essa situação hoje? Bom, assim, eu acho que a inteligência artificial é um benefício para a humanidade, apesar de a gente ainda estar sofrendo com algumas questões. Mas eu acho que de fato é um benefício. E eu acho que é um benefício de ganho de tempo. Porque ela economiza algumas coisas se você souber utilizá-la. Então, ela é uma ferramenta que, se você não souber alimentá-la e não souber colocar as perguntas corretas, a resposta que vem é ruim. Mas não é por culpa da inteligência artificial, é por culpa da pergunta que foi mal feita. Uhum. Então, se você não souber utilizá-la e achar que a sua competência é suficiente para fazer uma pergunta, o seu conhecimento é para fazer a pergunta, você vai receber uma resposta ruim e vai utilizar essa resposta ruim. Agora, principalmente na nossa área, ela nunca vai suprir a parte humana, né? Porque a gente atua com detalhes e nuances que a gente às vezes consegue pegar numa entrevista com o cliente, não na primeira vez, mas na segunda, na terceira, na percepção, uma coisa que ele esqueceu. A gente vai conversando para ver se ele lembra. A gente às vezes até conversa, mas teve algum jogo do time que você gosta naquela semana? Foi aniversário de alguém da sua família? Para ele poder voltar na memória e trazer informações. Então isso eu acho que a inteligência artificial não consegue suprir. Mas eu acho que bem formatada, bem alimentada e bem organizada, e
ela vai liberar tempo. E se esse tempo você souber utilizar de boa forma, seja até para não fazer nada e descansar, eu acho que a inteligência artificial é um passo importante dentro do direito. A inteligência artificial ela entra com a parte técnica, como o senhor comentou, e o usuário com o sentimento e a emoção, que é o que a máquina não tem. Então, por exemplo, pesquisas, hoje tem inteligência artificial que você pede um determinado tema, ele traz um artigo específico para você, já com a citação pronta. E a grande vantagem que, por exemplo, nós também, aqui a gente atua bastante na área da questão de criptomoeda, lavagem de dinheiro. E isso demanda literatura internacional. E eu consegui uma publicação da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, que eu não ia conseguir se não tivesse a inteligência artificial. Então, assim, ela é muito útil. Facilita. Então, nesse aspecto, eu acho que ela é importante. Agora, tem que saber usar. E achar que sabe... O erro não está na resposta, né? É você achar que você sabe fazer a pergunta certa e acreditar que, como eu fiz a pergunta, o que vier encaixa perfeitamente no meu problema. É fiel e pronto. Não é. E até, pessoal, Armando citou a questão de criptomoedas. Se você está acompanhando nós aqui do Grupo Certo a todo momento, você viu que lançamos aí há pouco tempo, a questão aí de 1-2 semanas, um artigo do próprio Dr. Armando falando sobre criptomoedas. Então, se você ainda não leu, quer se interessar um pouco mais, criptomoedas, pouco mais para esse lado da área penal, acesse nosso site, veja o nosso blog, você vai estar lendo esse assunto, tá ok? Doutor, até puxando isso, só para dar um spoiler para o pessoal desse seu artigo, fala um pouco para a gente dessa situação. Não, assim, vamos lá. As criptomoedas e os criptoativos, de modo geral, são outra revolução que estão aí junto com a inteligência artificial. Elas permitem a movimentação de grandes valores ou de bens através de um teclado, um enter, né? Apertando um enter. E com isso ela também traz um crescimento econômico, né? Se eu não me engano, no ano passado foram quase $1 trilhão que foi no mercado de criptomoedas em 2023 que circulou, né? É um mercado grande que está crescendo. E com isso, com essa nova tecnologia, aconteceu, como é uma estrutura que ela tem um pseudo-anonimato, que você não tem a identificação no primeiro momento da pessoa, permitiu que algumas pessoas mais intencionadas utilizassem isso para lavar dinheiro, para fazer evasão fiscal. Por outro lado, trouxe também uma falta de percepção, falta de conhecimento da parte da administração pública, que começa a ver crime onde não tem, onde que tem ali uma questão tributária, eventualmente, e começa a entender que ali tem uma lavagem, tem uma organização criminosa e tal. E então é um mercado que demanda também bastante atenção, principalmente na questão preventiva, né? É um exemplo assim que eu gosto de usar, só para vocês verem assim, quanto que é interessante esse mercado. Logo no começo, quando o FBI fazia as apreensões das criptomoedas, eles pegavam os tokens e guardavam com eles. Aí o hacker entrava no token e roubava a moeda, fazia a transferência do próprio FBI e não sabia o que estava acontecendo, ficava perdido. E aí o que aconteceu? Eles pegaram e convertiam esse ativo digital, esse criptoativo, em dinheiro e depositavam no banco. Só que o criptoativo tinha uma valorização, né, muito maior. Quando acabava o processo e identificava que não tinha o ilícito, ele tinha que devolver. Quando ele ia devolver, ele devolveu o dinheiro depositado, não era o valor do criptoativo, porque o criptoativo valorizou 200 vezes, 300 vezes mais. E aí, desde aquela época, já tem uns 8, 10 anos, saiu a primeira decisão da Corte Americana de determinar, não, você tem que devolver o valor do bem que você pegou hoje. Se você converteu em dólar na época, problema seu. Uhum. E aí agora saiu uma resolução dos Estados Unidos, do Banco Central Americano, determinando que os bitcoins sejam depositados em uma corretora da conta do FBI, para que fique lá guardado. E aí lá não é possível hackear, né? Então, assim, questão de 8 anos, né? Essa tecnologia já tá trazendo esse desconforto todo, mas é uma área muito interessante. Armando, e falando um pouquinho dessa área,
Você comentou FBI, corretora no exterior, e é um mercado realmente que movimenta o mundo inteiro. Né? Você compra aqui a criptomoeda com o token aqui, mas está sediado num outro lugar. Num eventual problema penal, como que é essa comunicação entre países? É via sistema? Os países estão preparados hoje juridicamente, penalmente, para ter esse tipo de conversa, dar a mão e resolver o problema, ou não? É cada um brigando por si? Não, tem sim. Existe, principalmente na comunidade europeia, a comunicação é praticamente automática. Saiu um novo regulamento no ano passado, que chama MiCA, que é a regulamentação europeia, permite a conversa deles quase que... Não precisa de autorização judicial. Os próprios órgãos já conversam entre si, os bancos, através do Banco Central Europeu, eles conversam entre si. Os Estados Unidos tem, o Brasil também tem cooperação internacional. Agora, se você for fazer o depósito em outros países que vivem tem lucro com esse tipo de movimentação escusa, aí você não consegue fazer essa cooperação internacional. Então depende de onde você deposita, depende do nível de grau de exposição que você quer ter. Entendi. Mas tem sim, localiza. Legal. Entendi. E, doutor Armando, chegamos naquele momento qual, Rafa, que a gente fala? Até caminhando agora para o final, sempre pedimos para os nossos especialistas deixarem aí uma mensagem final. O que o senhor conta para a gente disso? O que o senhor fala para a gente? Bom, como mensagem final, eu acho que, como o Rafael colocou, o empresário realmente é um esporte radical, né? Ele realmente tem que se desdobrar e assumir alguns riscos que às vezes, nem sei se vale a pena, né? Principalmente, como a gente disse, aqueles que se relacionam com a administração pública, ou que tem negócios de alta exposição. Mas eu acho que a mensagem que fica é que não é um problema sem fim, não é uma coisa que não dá para superar através de um bom trabalho, de uma boa assessoria, de revisão de alguns procedimentos. E partindo desse princípio que o Everton colocou bem, é que não dá para você fazer tudo, né? E sempre que o empresário se propõe a fazer tudo dentro do negócio dele, ele esquece de fazer o principal, que é o negócio dele. Então, se ele conseguir ter tempo para poder fazer as coisas que realmente importam no negócio dele, através de boas delegações, eu acho que isso seria o nosso recado final aqui. Entendi. E você, que faz esse esporte radical, como o Armando mesmo disse, né? Ser empresário aqui no Brasil, tá precisando de ajuda para surfar nessa onda? Chama o grupo certo. Pode ter certeza que a gente vai te auxiliar. Rafa, meu irmão, muito obrigado por mais esse podcast. Obrigado mais uma vez, Everton. Obrigado, doutor Armando, pela presença, pelo bate-papo enriquecedor. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Armando, só agradecer. Não tem como... É uma honra para a gente ter o senhor aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. A honra é minha estar aqui podendo dividir a mesa com vocês. Obrigado. E, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Falei no grupo. O podcast do Grupo Certo Soluções. Mas antes de você fechar a janelinha do navegador ou tirar a tela do celular, não esqueçam. Deixem o seu like. Clica no sininho das notificações, se inscrevam no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis no nosso podcast. Deixa um recado ali pra gente, você pode ter certeza, você vai estar ajudando demais o canal. Tá bom, pessoal? E não deixem de ver os outros episódios. Já tivemos assuntos interessantíssimos. Tá bom, pessoal? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.